Existem cantos da Terra que são tão solitários, assustadores ou perigosos que você não iria a eles voluntariamente. Ficar lá é parcialmente proibido de qualquer maneira. Por um lado, por causa do perigo. Por outro lado, por causa das coisas que estão acontecendo lá. Neste vídeo apresentamos 10 desses lugares e mostramos o que eles são. Surtsey, uma ilha vulcânica nua no Atlântico. Surtsey é o ponto mais meridional da Islândia e fica a 30 quilômetros no Atlântico. É um local solitário, coberto apenas de musgo e grama. Focas dão à luz seus filhotes. Diversos pássaros vivem lá, e as aves migratórias usam Surtsey como local de descanso. O fato de haver tão poucas coisas acontecendo em Surtsey é porque a ilha foi formada apenas entre 1963 e 1967. Tudo começou em 6 de novembro de 1963, quando a atividade sísmica foi detectada na área onde Surtsey está agora. Em 14 de novembro, um navio avistou uma coluna de fumaça causada por uma atividade vulcânica. Começou a uma profundidade de 130 metros e atingiu a superfície do mar naquele dia. Poucos dias depois, você podia sentir o cheiro do fétido sulfeto de hidrogênio vazando a 80 quilômetros de distância no continente. Já em dezembro de 1963, jornalistas franceses ousaram colocar os pés na ilha recém-nascida, apesar da atividade vulcânica. Após 15 minutos, eles voltaram à segurança. Desde então, Surtsey foi observada e apenas pesquisadores têm acesso. Teve sua maior expansão quando a atividade vulcânica foi interrompida em 1967. Naquela época, eram 2,7 quilômetros quadrados. Então a erosão começou e hoje Surtsey é apenas metade da área. A abóbada de sementes em Svalbard, solitária e fria. Desde a década de 1950, a variedade de espécies em nossas plantações diminuiu significativamente. 30 plantas fornecem 95% dos nossos alimentos. Mais de 930 mil sementes de plantas diferentes são armazenadas no cofre de sementes para garantir a diversidade genética em uma emergência. Para tanto, foi escolhido um local que está a salvo de guerras e distúrbios por causa de sua reclusão, o arquipélago norueguês de Spitsbergen, ao norte do Círculo Polar Ártico. Este é o ponto mais ao norte que uma linha aérea comercial pode alcançar. O cofre foi escavado a mais de 130 metros de profundidade em uma montanha solitária. As sementes estão congeladas lá. Está tão frio no prédio que a porta do cofre está coberta de gelo. Mas também está frio fora do cofre. A temperatura média anual em Svalbard é de menos 6,7 graus. Ilha Sentinela do Norte, fortemente defendida por seus habitantes. Esta ilha tropical no Oceano Índico é habitada por pessoas que resistiram ao contato com o mundo exterior por tanto tempo que ninguém entende sua língua. Não se sabe quantos residentes a ilha possui. Nesse ínterim, a Índia declarou um raio de 5 milhas náuticas ao redor da ilha como área restrita. Não fazer isso corre o risco de ser morto pelos sentineleses. Isso aconteceu em 2018 e 2006, quando um missionário e 2 pescadores se recusaram a ser dissuadidos. Os indígenas se defendem de aviões e helicópteros com arcos e flechas, mas também há relatos de que os sentineleses permitiam visitas curtas ou apenas se escondiam de visitantes. Também há evidências de que os visitantes não apenas trouxeram presentes, mas pelo menos uma vez, em 1880, sequestraram 6 sentineleses. Depois que 2 adultos morreram, 4 crianças foram trazidas de volta. Mas a Ilha Sentinela do Norte tem outra especialidade. Em 2004, a crosta terrestre aumentou de 1 a 2 metros em um terremoto. Como resultado, os bancos de coral secaram e a ilha aumentou repentinamente de tamanho. Ilha North Brother, Nova York. Perigosamente dilapidada com uma história triste. Esta ilha está localizada perto de Nova York, no East River. Devido às difíceis condições de fluxo, permaneceu sem uso por 200 anos, até que o hospital Riverside mudou-se para a ilha em 1885. Na ilha North Brother, pessoas que contraíram doenças infecciosas como varíola, tuberculose ou poliomielite foram colocadas em quarentena e tratadas. Marilyn Mellon, conhecida como Typhus Mary, foi forçada a passar mais de 20 anos lá até a sua morte, porque apesar de sua doença, ela trabalhou várias vezes como cozinheira. Ela infectou pelo menos 120 pessoas, 5 das quais morreram. Pode-se presumir que muitos outros pacientes, além de Mary, morreram na ilha. Em 1904, mais de 1.000 pessoas morreram lá quando um navio em chamas encalhou.
Em 1950, o hospital foi convertido em uma clínica de reabilitação, mas os pacientes não foram ajudados, apenas trancados. A clínica foi abandonada em meados da década de 1960. Nesse ínterim, os edifícios estão tão degradados e existem muitos buracos no solo que o acesso à ilha é proibido e foi designada como Santuário de Pássaros. Chernobyl, uma cidade fantasma após um acidente nuclear. Embora Chernobyl tenha uma longa história, tornou-se famosa após sua morte. Em 1986, um reator da usina nuclear explodiu devido a um experimento não autorizado. Nos dias que se seguiram, toda a população de 14 mil pessoas foi evacuada enquanto eram feitos esforços para conter o desastre. Cobrir o reator tinha como objetivo evitar que mais radiação perigosa escapasse. O reator teve que ser resfriado sem causar uma explosão de vapor. Isso deu certo. No entanto, a tampa do reator foi reforçada e renovada várias vezes desde então. No total, mais de 300 mil pessoas foram reassentadas em um raio de 37 quilômetros nos anos seguintes. Embora a radiação agora tenha caído para um nível normal, a área ainda é uma zona de exclusão. No entanto, isso não é respeitado por todos. Cerca de 1.000 pessoas voltaram para seus antigos apartamentos e vivem em Chernobyl, com cerca de 300 pessoas que foram designadas para manter e monitorar o sistema do reator. Forte de Bangar, assombrado por fantasmas. Embora o Forte de Bangar não seja proibido, é considerado um dos lugares mais assombrados da Índia. No século XVI, este lugar foi construído por um governante para seu filho. Acredita-se que um eremita que morava nas proximidades permitiu que a cidade fosse construída com a condição de que nenhum edifício fosse mais alto do que sua cabana. Quando não foi respeitado e quando a sombra de outra pessoa não tocou sua casa, a cidade foi construída de acordo com a maldição do eremita. De acordo com outra lenda, quando um mago lançou seu próprio feitiço de amor contra ele, ele amaldiçoou a cidade e desejou que ela fosse destruída. Qualquer pessoa que morreu no processo não deve nascer de novo, mas se tornar um fantasma. Portanto, as pessoas temem os muitos fantasmas do Forte de Bangar. Não há uma única aldeia na vasta área e uma estadia nas ruínas após o anoitecer. Ilha Heard, uma ilha de geleiras e vulcões. A ilha pertence à Austrália, mas está longe do continente e mais próxima da Antártica. Heard tem vários vulcões que se erguem mais de 2.700 metros acima do nível do mar e estão congelados. A ilha foi descoberta e batizada em 1853 por um marinheiro chamado John Heard. Pouco depois, caçadores de focas chegaram à ilha inóspita e em menos de 30 anos, a população de focas quase foi exterminada. Heard foi visitada apenas ocasionalmente por expedições de pesquisa, desde que os caçadores de foca deixaram a ilha. Caso contrário, é desabitado e deixado para a natureza. As focas agora estão protegidas e estão se reproduzindo novamente em Heard. Os pinguins e outras aves também usam a ilha como local de reprodução. A vegetação é composta por musgos, líquenes e ervas. Acredita-se que o aquecimento global mudará a vegetação de Heard. Pirâmide de Baal, adequada apenas para montanhistas. A ilha australiana consiste em uma rocha íngreme de 562 metros. A abertura vulcânica mais alta do mundo e, portanto, só pode ser acessada por montanhistas. Foi formada há cerca de 6,4 milhões de anos e está localizada no continente da Zelândia. A pirâmide de Baal foi descoberta em 1788, em mar aberto no Oceano Pacífico. Não foi até 1965 que seu cume foi escalado de forma verificável. Hoje, a ilha faz parte do Parque Marinho da Ilha Lord Howe, uma zona de proteção para leitos de corais e outras formas de vida marinha. Escalar a ilha só é permitido em condições estritas. Em 1964, alguns espécimes de um gafanhoto que se acreditava estar extinto desde 1920 foram encontrados lá na paisagem árida e quase coberta de mato. Esta feliz descoberta permitiu reviver a espécie com a ajuda de um programa de melhoramento e realocá-la no seu habitat. Ilha dos Macacos, um centro de pesquisa animal. A pequena ilha que pertence a Porto Rico é na verdade chamada Cayo Santiago. Em 1938, macacos indianos foram soltos na ilha desabitada para fins de estudo. Desde então, os primatas têm sido observados por pesquisadores e estudados quanto ao comportamento, inteligência e genética. Existem agora 2.000 macacos na ilha.
Como podem se tornar agressivos, principalmente no que diz respeito à comida, existem gaiolas na ilha onde os pesquisadores podem se retirar para comer ou quando querem se afastar dos macacos. O manejo dos animais não é isento de riscos, também porque podem transmitir o herpes B, uma infecção fatal para o homem. Em 2017, um furacão destruiu a ilha e sua vegetação. Surpreendentemente, a maioria dos macacos sobreviveu à tempestade e ao período subsequente de fome. Com a ajuda de voluntários, toneladas de entulho foram removidos da ilha e o reflorestamento foi iniciado enquanto as pesquisas continuavam. Existem mais macacos em Cayo Santiago hoje do que antes do furacão. Ilha das Cobras. Uma cobra em quase todo lugar. A Ilha da Queimada Grande é uma pequena ilha no litoral do Brasil, mas é chamada de Ilha das Cobras porque supõe-se que haja uma cobra por metro quadrado de superfície. Esta é a maior densidade de cobras venenosas do mundo. O veneno da víbora lança das ilhas, que só é encontrada na Queimada Grande, também atua com especial rapidez, porque esta cobra se alimenta de pássaros, que o veneno da cobra deve impedir rapidamente de escapar. Diz que em poucos anos, 3 faroleiros morreram de picadas de cobra e que por esse motivo o farol foi colocado em operação automática. No entanto, os pesquisadores descobriram que o número desses répteis perigosos está diminuindo. Acredita-se que isso seja resultado da endogamia, o que significa que não nascem cobras fêmeas suficientes. A ilha faz parte de uma reserva natural desde 1985. O acesso é permitido apenas para fins de pesquisa. Existem boas razões para manter as pessoas fora de certos lugares, as proibindo. Mas qual desses lugares despertou sua curiosidade e você teria coragem de visitar, mesmo sendo perigoso? E o que você acha legal disso? Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.